Bom pessoal, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Progresso Teológico. Nesse vídeo de hoje eu me proponho a analisar, ver o que ateus e céticos estão falando a respeito de Deus e da religião. E para isso eu selecionei alguns vídeos aqui, eu pesquisei no YouTube, um vídeo de um rapaz entrevistando a crença das pessoas. Ele vai entrevistar cristãos também crentes, porém eu vou procurar pular a parte deles aqui para não ficar um vídeo tão extenso. Eu vou focar mais no que os ateus e agnósticos falam. E também eu tive pesquisando alguns vídeos de TikTok. Eu não tenho conta no TikTok, tá? Só para constar. Mas são vídeos bons de analisar nesse sentido, porque são vídeos mais expressos, rápidos, que exprimem a sua ideia de uma forma mais concisa. Então é melhor para eu estar analisando aqui. Bom, vamos para o primeiro aqui. Sim. Você acredita em Deus, sim ou não? Não. Não. Finalmente, foi muito difícil encontrar um ateu. Por que você não acredita em Deus? Porque não tem nenhuma prova científica de que Deus existe. É aquela velha fala, né? Não tem nenhuma prova científica de que Deus existe. Mais uma vez, o que eu falo já direto, para quem me acompanha aí, é que Deus ele não está no escopo da ciência. Como eu posso dizer? Seria a mesma coisa que alguém falar: eu não acredito que Pedro Álvares Cabral existiu. Mas por que você não acredita? Porque não tem provas matemáticas de que Pedro Álvares Cabral existiu. Você falou, mas o que tem a ver a matemática com Pedro Álvares Cabral? Para você saber que uma pessoa existiu, você precisa ter provas históricas e não matemática. A matemática não cuida dessas particularidades. E a história não cuida das particularidades da matemática. Assim como o método empírico científico de teste ou de falseabilidade, segundo Karl Popper, ele não trata de questões metafísicas, de questões transcendentais, como Deus, por exemplo. Agora, se você quer algo, por exemplo, para tratar de um ser transcendente, um ser metafísico, que nós acreditamos ser Deus, você estude a metafísica e ainda assim vai ser um ser que você não irá compreendê-lo totalmente. É apenas algo ali nos limites da linguagem para nossa compreensão ficar minimamente satisfeita. Então esse negócio de o método científico não prova Deus. O método científico não prova um monte de outras coisas e nem por isso nós deixamos de acreditar racionalmente. Esse aqui é um vício do cientificismo, que é acreditar que a ciência ela é a única via para o conhecimento humano. E essa é uma posição assim bem dificultosa de se defender hoje, principalmente pelo avanço aí da filosofia, questões metafísicas de ser, existência, enfim. Mas também não tem prova científica de que não existe. Exatamente. Você não acha muito vago a gente estar aqui sem um propósito? Não, eu acho que como animais que nós somos, como qualquer outro animal, a gente não é especial. Então todo mundo tá aqui a passeio, tá ligado? É aquela velha questão materialista, né? Ou fisicalista, que nos diminui a matéria, que diminui também a nossa importância nos comparando com os animais. É uma visão resultante do evolucionismo. Enfim, eu não vou entrar muito nessa questão porque senão eu vou sair do assunto foco do vídeo. Tipo, só pra viver, morrer e já era. Já E não existe um sentido no universo, é tudo Sem aleatório. Deus, só isso mesmo. acho que sim. Por que você acredita em Deus? Porque Bom, essa daqui é uma crente, então eu vou pular aqui. Bom, vamos para essa segunda mulher aqui que não acredita também. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Você acredita em Deus, sim ou não? não. Finalmente, outro ateu, obrigado, Deus. Obrigada, Deus. E por que você não acredita em Deus? Assim, é que não é a ideia de Deus, é a ideia do que as pessoas fizeram com a religião. Tipo, desde, sei lá, muito tempo, você vê nas cruzadas teve muita morte, na Inquisição a igreja matou muitas mulheres. Na Inquisição a igreja só matou mulher, só. Foi só mulher. Esse povo tendencioso E não só o cristianismo, mas muitas religiões, elas maltratam pessoas que não são do padrão daquela religião. Então eu tenho muito... A religião maltrata pessoas que não são do padrão dessa religião. Bom, aí você está falando de casos particulares, de pessoas ruins sem caráter, que até às vezes fingem ser de tal religião como máscara.
e que usam a religião para fazer suas atrocidades. Pessoas extremas não existem só na religião. Pessoas que, por exemplo, têm um partido político enraizado no seu coração, também vão fazer mal às outras. Tem pessoas que matam por causa de política. Inclusive na história, muitas mortes aí aconteceram justamente por causa de política. Não é só a religião que faz isso. É a idolatria no coração do homem a certa ideologia, a certo comportamento que faz ele ter raiva de pessoas que pensem diferente ou querer que todos se pareçam com ele. Isso não é exclusividade do cristianismo ou de qualquer religião que seja. É da ruindade do ser humano. Muito um conceito de que religião mata, muitas vezes. Então eu acabo não acreditando. Você acredita? Religião mata, o ateísmo não mata não, né? Não tô lembrado, não. Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. Você pegar a ditadura de Stalin ali no século XX, que tinha um ateísmo de Estado, quantas milhões de pessoas não morreram? E ele forçava pessoas a abandonarem suas crenças, baseado, por exemplo, em várias teorias de Marx. O próprio Stalin disse que a religião é o ópio do povo, né? Repetindo esse jargão de Marx. E você vê ali muitos clérigos, muitos padres sendo mortos ali no século XX por causa desse ateísmo de Estado. Então, não é só a religião que mata não, viu? Como ideologia. Acredita em Deus, sim ou não? Sim. Essa daqui é uma crente, então a gente vai pular. Não acredito em Deus da forma que ele é passado aqui pra gente no Brasil, da forma da Bíblia e tal. Mas a Bíblia não é passada só aqui no Brasil, né? Acho que ele não soube se expressar muito bem. Ser um ser bondoso e... Então você acredita no quê? Você é agnóstico, deísta? Sim, eu acredito que exista sim um ser, não um ser necessariamente, mas alguma inteligência que a gente não conheça que deu origem a tudo. Mas nada a ver com o Deus da Bíblia, entendeu? Isso é uma fé também. Se for colocar numa balança, é muito mais provável que exista o Deus da Bíblia do que essa inteligência que você está falando. Tem pessoas que conspiram muito, né? Tem pessoas que preferem, ao invés de acreditar em Deus, acreditar em várias outras coisas. Tem pessoa que fala, eu não acredito em Deus, mas acredita em signo, acredita que existe alienígena. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Enfim, são todas fés. O ser humano, de uma forma ou de outra, ele vai recorrer a algum tipo de fé. Então eu prefiro a fé num Deus monoteísta cristão, que nós temos evidências históricas, temos trabalho filosófico, enfim. Nada a ver com alguém que toma conta da gente. Nada a ver. E você não acha muito injusto, sei lá, crianças nascerem deficientes ou menos privilegiadas que outras e isso ocorrer até o final da vida? Você não acha que seria um Deus muito injusto colocar essa situação para as crianças? Não, muito pelo contrário. Deus, ele é sábio, ele sabe a cruz que você pode carregar. Então ele jamais te daria uma vida na qual você não suportaria vivê-la. E por que as pessoas, Deus ele cria todo mundo igual desde o início? Não. Você não acharia injusto Deus fazer alguém com capacidade maior de aguentar e colocar mais perrengues na vida dessa pessoa para ela ter que aguentar só porque ela aguenta mais? Acho que Deus não, ele jamais colocaria algo na sua mão que você não conseguiria suportar ou carregar. E as pessoas que se suicidam? Se essas pessoas que cometem suicídio, eu acho que... Fez um questionamento relevante, bom, hein? Que elas não têm a coragem de chegar diante de Deus e assumir os seus erros, assumir a sua tristeza. Elas começam a falar com pessoas que não têm entendimento para dar uma força para ela ter uma vida melhor ou conseguir algo na vida. Por que tantas religiões? Não falou nada com nada, enfim, essa abordagem aqui do problema do mal, eu quero até futuramente trazer um vídeo sobre isso. Eu não vou entrar nessa questão aqui nesse vídeo, porque senão vai prolongar demais também. Religiões acreditam em um Deus e tantas pessoas mencionam sentir um Deus. Você nunca se questionou se realmente possa existir e você só não sentiu? Então, eu já cheguei a me questionar, só que o que acontece? Eu acho que todas as pessoas elas querem achar um propósito do porquê estarem aqui. Porque a vida fica meio vaga, sem sentido, como você mesmo disse. Mas pra mim não é necessário acreditar em algo para estar aqui. Não é algo que eu necessite, não é vital.
É uma posição super válida, porém, se nós formos questionar mais profundamente, por que nós temos esse questionamento existencial? Por que nós buscamos sentido na vida? De onde vem isso? Por que nós buscamos sempre nos transcender? Por que nós sempre buscamos algo que parece estar além? De onde vem isso, né? É uma questão interessante aí. Sim, não, realmente, né? Nenhum tipo de crença eu acredito que seja vital. Você acha que é justo? Essa daqui é a crente, então eu vou estar pulando aqui. Todo mundo do mundo, todos somos filhos de Deus. Eu também não acredito em Deus, porque se Deus existisse, por que ele tá perdendo tanto tempo lá, pedindo dinheiro nas igrejas e tem gente morrendo na rua? Hã? Nossa, mano, que nada a ver. Se Deus existe, por que ele tá perdendo tempo lá nas igrejas pedindo dinheiro? Tipo, ela pegou exemplos ruins de igrejas neopentecostais, por exemplo, a Universal. Não é Deus que pede o dinheiro, é o homem que engana o povo, que usurpa o povo lá. Isso aqui não merece nem muita consideração. Aí ele não faz nada. O Deus em si não tá pedindo dinheiro, são as pessoas que estão usando o nome de Deus para pedir dinheiro, né? Então, é uma terceirização aí de usar o Deus para pedir dinheiro. Terceirizar o Deus. Se você acredita Essa daqui é cristã também, ou crente, então eu vou estar pulando. Eu não consigo te falar um lugar que a gente tenha que chegar. Mas eu acredito que sempre a busca pela sobrevivência seja o propósito da gente. Isso. Certo. E você não acha muito vago tudo isso existir de forma tão perfeita como é o universo, sem ter um propósito, sendo só uma filtragem da evolução? Sim, porque aonde a gente... Sim, no caso tipo, de existir. Porque aonde a gente consegue ver, a nossa visão, é uma partícula tão pequena do universo que você não consegue tirar uma conclusão falando, tal ser criou. Então, tipo, Ué, mas como assim? Você tá falando de evolucionismo, de adaptações... Você olha, por exemplo, as coisas hoje evoluídas, você faz estudos em laboratório e você vê que as coisas foram evoluindo, se adaptando. Então, a partir dessas coisas minuciosas, você olha para o todo e vê que tudo veio de uma evolução. Essa é a crença naturalista evolucionista. E por que eu não posso olhar da perfeição da natureza ou de coisas pequenas e ir, por exemplo, a chegar na conclusão de Deus? Isso serve só para o ateísmo e para o cristianismo não serve? Para a crença em uma divindade? É relevante você falar, tudo é perfeito e tal, porque você faz parte de uma parcela que você não consegue enxergar nada, sabe? Tipo, o universo é enorme, é gigante, não tem como você... Então você acredita que existam imperfeições no sistema universal? Sim, e as coisas que se tornaram perfeitas hoje caem naquela cadeia da evolução. Não quer dizer que você está evoluindo, você é um ser. Você pode ser a sobrevivência de atos aleatórios que aconteceu. O Kiko disse que a sua mãe disse para dizer ao senhor que o Kiko disse que a sua mãe disse para eu dizer que o Kiko me disse que me disseram para... Uhum. Então você acha que toda a vida e todo o universo é uma aleatoriedade, sem sentido? Você acha mais fácil se dar bem na vida sendo uma pessoa má ou sendo uma pessoa boa? Uma pessoa boa. Por quê? Você acha que uma pessoa boa consegue atingir com mais facilidade o objetivo do que pessoas que tentam passar a perna nas outras? Então, infelizmente, as pessoas ruins, elas se dão melhor. Por quê? Porque elas passam a perna nas outras pessoas. E por que você não toma o mesmo caminho? Porque não existe um Deus, então não vai ter alguém para julgar para que você faça a coisa errada. Sendo que fazer a coisa errada leva ao sucesso mais fácil. Então, eu acredito que assim, você precisa se colocar no lugar do próximo, independente de você acreditar ou não em alguma coisa. Por quê? Porque você não quer fazer com os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Mas por que existe essa regra? Da onde você tirou que essa regra é uma regra válida de ser seguida, sendo que você pode se dar muito melhor seguindo o caminho do mal?
E por que não seguir a forma da lógica, que seria passar a perna nas pessoas para alcançar logo os meus objetivos, sendo que eu vou morrer, não vai ter um céu e inferno, dane-se, sabe? Eu me sentiria mal de fazer isso porque eu me coloco no lugar da outra pessoa. Eu tenho empatia. Você é muito... Ela está, querendo ou não, fugindo da questão. Quando você não tem um ser, quando você não tem uma prestação de contas após a morte, você não tem assim um ponto objetivo para fazer justamente o que esse rapaz do vídeo está falando. Ué, por que você não passa a perna nas pessoas? Ah, porque eu não gostaria que elas fizessem o mesmo comigo. Tá, mas isso não é uma base objetiva. E você sabe que nem todas as pessoas no mundo passam a perna nas outras. Então você poderia se aproveitar disso, passar a perna nas pessoas e se dar bem, tirar vantagem, como pessoas fazem hoje e se dão bem. E não teria uma base objetiva para você não fazer isso. Essa questão de empatia, tem pessoas que não estão nem aí para empatia e estão fazendo isso. É justamente a questão que ele está levantando, que é justa. Empática. Entendi. Então é por uma questão de índole sua. Isso. Com relação às suas crenças em Deus, você acredita em Deus mais pelo fato de ter... Explica. Você nunca se questionou por outras maneiras? Pra ser sincera, eu já pensei, tipo, não num Deus, mas tipo, numa questão de energia, sabe? Mas uma energia que rege tudo e que toma conta da gente? Sim, mais ou menos isso, só que é meio complicado, porque assim, ao mesmo tempo que eu não acredito, eu acredito que possa ter alguma coisa que influencia as nossas vidas e que rege a gente, sabe? É aquela questão de fé que eu estou falando. A pessoa, ela tem, de certa forma, um preconceito, uma rejeição contra Deus, mas ela acredita em qualquer coisa que a transcenda. Qualquer ideia que pareça que a transcenda, ela vai abraçar isso. Essa questão também cai meio que num panteísmo cósmico, que hoje está caindo meio na moda, né? As energias. Você entra num lugar, as pessoas têm energias boas e ruins, tudo conspira a seu favor. Para mim está no mesmo nível de terra plana e astrologia. E signos, né, que tá ligado aí. Para não ficar muito grande, vamos para os vídeos do TikTok aqui, vamos ver o que esse povo tem a falar pra gente aqui. But I don't fucking care, I don't fucking care, I don't fucking care. Como os religiosos descrevem os ateus. Está falando que, no caso, os religiosos mostram ateus como monstros, como pessoas ruins. E eu acho isso uma ideia bem ultrapassada. Uma pessoa, assim, pouco estudada, pouco instruída, já sabe que ateus podem ser bons sem Deus. Não há necessidade, assim, de uma crença para você ser uma pessoa moral, uma pessoa ética. Isso é uma coisa bem antiga e ele está atacando um espantalho, porque eu mesmo não acredito nisso. Que só porque a pessoa é ateu, até ela tem que ser uma pessoa ruim. Não. Os ateus. Bondade sem recompensa. Depende de como você fala isso, porque o ser humano no geral, ele sempre vai agir, nem que for inconscientemente, esperando alguma coisa em troca, algum resultado. Exemplo, você pode fazer algo bom, não esperando que Deus vá te recompensar por isso, mas você espera uma sociedade melhor por isso. Que nem uma vez eu ajudei um homem a empurrar o carro dele que tinha quebrado na estrada, aí falou assim, nossa, se todas as pessoas fizessem isso, o mundo seria muito melhor. Então o ser humano, mesmo que inconsciente, ele faz as coisas esperando algum resultado. Outra questão que ele colocou aqui, deixou aceitar o fim. Como assim aceitar o fim? Aceitar que nós somos seres finitos e que morre, que vai para debaixo da terra, os micróbios comem. É outra questão também que não faz muito sentido. Essa questão da humanidade natural também, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a gravação analisando os vídeos aqui do TikTok. Aleluia! Nossa, que legal que Deus interfere quando tem um doido querendo jogar cadeira no pastor, porque será que ele nunca interferiu na escravidão? Ou em Santa Inquisição ou no Holocausto? Primeiramente, né, isso aqui é uma coisa assim bem arbitrária. Deus impediu o cara de jogar a cadeira. Aquilo ali se trata de uma farsa, de uma encenação, de alguém que foi pago, ou realmente
de uma pessoa que tem algum problema mental, ou até questões de hipnose também pode entrar nessa questão. Aí ela questiona aqui, ó, cadê? Vamos voltar aqui. Nossa, que legal que Deus interfere quando tem um doido querendo jogar cadeira no pastor, porque será que ele nunca interferiu na escravidão? Primeiro que a escravidão dos tempos bíblicos, ou a escravidão a qual a Bíblia menciona, não é o mesmo que nós entendemos hoje por escravidão, por exemplo, dos escravos que foram trazidos da África. Essa concepção que nós temos hoje é totalmente diferente. Inclusive o Iago Martins, ele fez um vídeo muito bom sobre a Bíblia, a provar a escravidão ou não. E eu também futuramente posso fazer um vídeo se vocês quiserem. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo. Ou em Santa Inquisição ou no Holocausto. Bom, Santa Inquisição, isso aqui já é jargão de ateu todinho mesmo. Essas pessoas que falam da Inquisição, elas nunca estudaram o contexto da Inquisição. Por mais que a igreja tenha errado, condenou sim algumas pessoas, condenou várias pessoas, porém tem todo um contexto por detrás disso, e eu já fiz um vídeo falando sobre a Inquisição. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Que ele fica quieto assistindo? Ele tem poder pra mudar, mas ele não faz isso por causa do livre-arbítrio e porque ele não interfere nas ações humanas? O fato de Deus não fazer nada agora não significa que ele não tenha uma justificação, moralmente falando, para permitir o mal, que ele não tenha um propósito maior, ou que ele não tenha uma intenção por detrás disso. E o fato dele não ter exterminado o mal agora não significa que ele nunca vai exterminar o mal de uma vez por todas. A própria Bíblia diz que uma hora vai chegar o fim do mal. Ateus são tipo nada, bum. Tá, mas de onde veio Deus? Você também acredita que Deus saiu do nada e criou o nada do nada? Estamos em um impasse eterno. Da onde veio Deus? Deus não veio de lugar nenhum. Você também acredita que Deus veio do nada e criou tudo do nada? Não, a gente não acredita nisso. A gente acredita que existe um ser metafísico necessário e Deus não veio de nenhum lugar. Deus não foi criado, porque a ideia de uma criação sugere que há algo maior ainda do que ele. Nós não cremos nesse tipo de Deus. Nós cremos em um Deus que existe eternamente, não um Deus que veio. Essa ideia de vir da ideia de ser criado, de uma criatura, né? E não de algo que cria. Não, mas com certeza suas verdades científicas fazem bem mais sentido. Afinal, você deve acreditar na Bíblia, né? Que no caso, uma cobra falante, uma virgem que engravida de uma pomba. Não são verdades científicas, porque as verdades bíblicas não são verdades científicas. As verdades bíblicas são verdades que são reveladas a nós e nós acreditamos mediante a fé. E no caso ele citou aqui a cobra falante. Pois bem, o Gênesis ali, grande parte do Velho Testamento, foi escrito em uma linguagem poética, uma linguagem metafórica. Então, eu particularmente não acredito que em Gênesis ali seja uma cobra mesmo falando, pois na cultura do Oriente Antigo, ali em vários povos, a serpente, ela simbolizava o mal. Então, o autor de Gênesis, ele apenas usou uma figura que era muito repercutida ali pelos povos, pela cultura, para expressar a origem do mal, e não necessariamente que seja uma cobra falante ali. Mas esse cidadão aqui não sabe discernir isso. Ou de uma virgem que engravidou de uma pomba. A pomba também ela é apenas uma simbologia. A virgem ela foi engravidada, Maria, miraculosamente pelo Espírito Santo. E no caso você não tem fé para acreditar nisso. Você confunde o método científico com Bíblia, então o que esperar dos outros argumentos? Bom, eu acho que ficou bem claro como alguns ateus e céticos, ou se não a maioria, fazem alguns espantalhos da fé de Deus e atacam espantalhos. E muitas pessoas os têm assim por detentores do conhecimento e que, de certa forma, muitos se relacionam a nós como se nós fôssemos burros, como se a crença em Deus ela fosse contrário de ter inteligência. E não é bem assim. Quando eles imaginam a gente, eles imaginam tipo... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos do tipo, me ajudem curtindo e compartilhando. E se inscrevam no canal Progresso Teológico. E não esqueçam de ativar o sino também, para ser notificados dos meus novos vídeos.